prisão de Jesus, né? Tranquilo? Não tem nada de tranquilo. Enquanto ele ainda falava, eis que surge uma turba. E o chamado Judas, um dos 12, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para beijá-lo. Por quê? Porque Judas combinou que era assim que ele faria para indicar quem era Jesus, para que aquele que ele beijasse é que era Jesus, podiam prender. Ok? Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo entregas o filho do homem? O filho do homem é ele mesmo, não é? Os que estavam ao redor dele, vendo o que sucederia, quem é que estava ao redor de Jesus? Os demais apóstolos, não é? Os seus discípulos. Então, os que estavam ao redor dele, vendo o que aconteceria, disseram: Senhor, feriremos com a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e tirou-lhe a orelha direita. Uns dizem orelha, o outro já diz orelhinha. Orelhinha é só uma ponta da orelha. Mas em João, lá no Evangelho narrado por João, esse aqui é narrado por Lucas, em João ele diz que quem usou a espada e cortou a orelha foi Pedro. Ok? Aqui ele não diz, mas lá diz. E este grupo que se aproxima não era uma turba, era uma legião, era de soldados romanos. Não, soldados do templo. Do templo. Eu tenho dúvida. Sim, soldados do templo. Eram muitos, viu? Eram mesmo muitos. Exatamente. O servo do sumo sacerdote eram soldados do templo, porque primeiro Jesus foi levado até Herodes, não é? E depois, soldados de Herodes, exatamente. Depois é que ele foi levado a Pilatos, e aí sim entregue aos romanos, mas antes ele foi supliciado ali pelos judeus. Então, um dos seus discípulos feriu a orelha do servo do sumo sacerdote. Em resposta, Jesus disse a ele: permitam até isto, e tocando, permitam-lhe até isto, quer dizer, não pode acontecer isso, ok? E ele, então, tocou na orelha do servo do sumo sacerdote e, óbvio, que a orelha foi curada instantaneamente. Jesus disse aos sumos sacerdotes, comandantes da guarda e anciãos que vieram contra ele. Atenção que diz Jesus a eles. Aos sacerdotes, sumos sacerdotes, comandantes da guarda e anciãos. Olha que grupo grande, hein? Estavam esperando tanto tempo botar as mãos em Jesus que não queriam perder o momento. Então, Jesus diz assim: saístes com espadas e porretes, como se procede contra um assaltante. Diariamente eu estou convosco no templo, e não estendestes a mão sobre mim. Mas esta é a vossa hora e a autoridade da treva. Então, quando ele estava lá no templo, eles não botaram a mão em Jesus por causa de quem? Do povo. Porque o povo estava do lado de Jesus. Mas, na treva e na autoridade da treva, porque eles estavam apenas interessados no poder mundano. Reconheciam Jesus. Mas isso fez com que seus corações endurecidos abrissem espaço para o Messias? Pobre do Silveira, muita gente veio antes dele em termos de endurecimento, não é? Mas esta é a vossa hora e a autoridade da treva. Porque eles não têm autoridade nenhuma. A autoridade deles é mundana. Não é uma autoridade moral. Só quem tem autoridade moral tem a verdadeira autoridade. A autoridade do mundo, muitos dizem que a tem. Se acham muito poderosos, mas não têm autoridade nenhuma. É tudo falso. Como um castelo de areia. Como uma escultura de gelo. Se desfaz. Uma autoridade moral, não. Como Jesus foi crucificado e 2000 anos depois estamos aqui ainda aprendendo com ele. E assim continuaremos
por mais milhares e milhares e milhares e milhares de anos.